Ok, então. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, tá, ao assunto que já estamos trabalhando, que é o assunto que fala a respeito das águas da Terra, né? Deixa eu só liberar aqui minha câmera, que eu não tinha liberado ainda. Então, nós vamos falar aqui a respeito do assunto água da Terra, né, no continente e águas marítimas. Então, a gente vai dar continuidade aí em relação a esse assunto, que é de extrema importância, né, dentro da geografia em si. Se o computador resolver aqui querer liberar minha webcam, uma hora ele libera. Mas vamos continuar aqui. Hoje tá daquele jeito, computador, preguiçoso. Pronto. Vai liberar e vocês vão conseguir me ver. Ok. Então a gente vai trabalhar a questão das águas da terra, águas continentais e águas marinhas, né? Só que já iniciamos esse conteúdo. Nós estamos praticamente lá na página. Vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 37, né? É lá onde basicamente nós paramos, tá? Página 37 do livro de vocês. Anterior a essa página, eu tinha até já comentado com os senhores que nós temos um assunto de extrema relevância quando se fala em aquíferos brasileiros, né? Tanto aquíferos pelo mundo, como também aquíferos no Brasil. Isso aqui é só para a gente poder fazer um resgate, já que na última aula eu tinha falado sobre isso, né? Então a gente vai fazer só um resgate rápido aqui sobre o que é o aquífero e quais as suas importâncias para a humanidade, né? Vamos colocar assim, para a sociedade. Então, veja bem, os aquíferos, eles são águas subterrâneas, né? Que também nós conseguimos classificá-los como águas que pertencem ao lençol freático. Lençol freático, que é uma camada esponjosa que existe no solo e que essa área ela consegue absorver muita água da chuva, né, e armazená-la em um local chamado aquífero. É como se fosse um tanque no subsolo. E essa água ela consegue ficar armazenada e livre, né, das ações dos intempéries. Quais são essas ações dos intempéries? Principalmente a temperatura, que é responsável por fazer, né, o trabalho de evaporação, né? Então, as águas subterrâneas, elas basicamente ficam livres, né, dessas situações aí de evaporação, fazendo com que elas permaneçam por muito tempo, já que elas estão armazenadas no subsolo. Então, qual a importância dessa água para as atividades humanas, né? Porque primeiro vai ser uma água que vai passar por muito tempo, né? Armazenada dentro de um determinado local, aonde o homem poderá ficar utilizando ela, principalmente no período que as chuvas são mais escassas. E os aquíferos, eles são importantes porque eles são responsáveis por abastecer, né, boa parte das cidades que ficam sobre eles ou próximo a eles, tá? Muitas cidades se beneficiam com a água dos aquíferos, águas que durante todo o período de chuva, né, houve um processo de alimentação, então eles foram alimentados pela água da chuva. Como é que eles se alimentam, professor? Esses lugares que tem os aquíferos, os tipos de rocha que tem nesses lugares são chamados de rochas sedimentares. E essas rochas sedimentares, elas são um pouco esponjosas, facilitando a absorção dessa água, né? Então, o que acontece? Quando chove, aquela rocha que cobre os aquíferos, ela funciona como um processo de esponja. Quando a água bate, não demora muito, ela foi absorvida. E essa água ela vai simplesmente ser armazenada dentro dos aquíferos, que é na parte mais subterrânea, tá? No Brasil, nós destacamos, quando a gente fala sobre aquíferos, a gente destaca sempre o aquífero Guarani, apesar que existem outros no Brasil muito grandes, principalmente o famoso aquífero que nós temos ali no Solimões e no Alter do Chão, né, que fica na região norte.
São aquíferos imensos, muito, muito grandes, que fica dentro do território brasileiro, né? E que tem uma responsabilidade muito grande, até mesmo por estar dentro de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, tá? E o outro que é o Rio Guarani, que fica na região ali, bem interessante, porque ele basicamente corresponde a 4 países, né? Fora o Brasil, ele ainda pertence a mais 3 países, porque você tem o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, que pertencem a esse grande aquífero, né, que conseguem consumir água desse aquífero. Então, na ausência de chuva, na ausência de um rio, por exemplo, nós temos as águas subterrâneas que elas podem estar armazenadas também em grandes aquíferos. Por exemplo, a região do Ceará, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala no Ceará, muitas pessoas imaginam assim, o Ceará, terra seca, terra sem água, e eu não sei como é que as pessoas conseguem viver naquela região. Mas aí, veja bem, o estado do Ceará, ele é muito mais produtivo em hortifruti do que o próprio estado do Maranhão, só para a gente poder fazer uma reflexão. O estado do Maranhão, com toda a riqueza de hídrica, toda a riqueza de água, ele ainda produz menos do que o Ceará, né, em questão de produção de frutas. E o Ceará produz bem mais do que o estado do Maranhão. Mas como isso? Como é que o nosso estado, que é tão rico em água, produz menos do que o estado do Ceará, que tem uma escassez de água muito grande, né? Isso porque o estado do Ceará existe uma gestão, existe um controle, né? Existe todo um preparo, né, para que ele possa realmente aproveitar o pouco de recurso hídrico que ele tem. E o estado do Maranhão ainda não tem isso, né? É como se as coisas aqui fossem um pouco jogadas, né? Então o estado do Maranhão ainda não tem ainda um plano, um planejamento dos recursos, um incentivo, um treinamento para as pessoas que realmente precisam utilizar esse recurso hídrico. Enfim, mas se você olhar na região Nordeste, principalmente no Ceará, vocês vão ver que existe uma área chamada Cristalino Nordeste, né? E essa área chamada Cristalino Nordeste é uma área também que se encontra recursos hídricos subterrâneos. Às vezes, quando a gente viaja para o Ceará, a gente passa por aqueles rios secos, né? Eita, mas é uma seca tremenda. Isso no período que não tem chuva, porque no período que chove no Ceará, porque também chove lá, esse período de que chove, existe açudes e rios que estão ali perenes, né, que estão cheios de água, tá? E no período que não chove, existe muitos rios que não têm água, que você não consegue olhar a água desse rio. E onde é que está essa água, professor? Boa parte dessa água se encontra no subsolo, tá? Boa parte dela, devido a altas temperaturas, a água que vivia na superfície basicamente evaporou, secou e foi embora. E a outra parte da água ela conseguiu ficar armazenada na região do subsolo, que é no interior da terra, vamos colocar assim, tá? E ali essa água ela pode também ser extraída por um poço, né, por escavações, e aí o ser humano ele consegue ter contato com elas. Principalmente as águas que ficam armazenadas nos grandes reservatórios do Nordeste, né? O Ceará, por exemplo, tem muitos açudes. Açudes que quando eu falo açude, não é um açude comum que a gente está acostumado a ver aqui, pequenininho. São açudes que têm mais de 4, 5 quilômetros quadrados, né? Vamos colocar assim, de circunferência. Você consegue mal ver o outro lado do açude, de tão grande que ele é, tá? Então, só para a gente entender, pessoal, então não é um açude, é um lago. Não seria um lago, porque na verdade a maioria dos açudes que existe na região do Ceará, do Nordeste, dessas áreas secas, não foi criado naturalmente, né? Então, se fosse naturalmente, com esse tamanho, poderia ser um grande lago. Mas não é. É um açude porque foi feito pelo homem, como um propósito de armazenar água para poder abastecer a população no período que não chove, no período de escassez de água. Tá? Aí nós temos essas realidades aí no Nordeste. Só para vocês depois, caso queiram pesquisar, existe um órgão no Brasil, no Nordeste chamado, existiu na verdade, né? Que era chamado de SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? O nome do órgão, vou até colocar no chat para vocês, o nome como era do órgão. Era assim, ó, SUDENE, tá? SUDENE. Esse nome bem aí, ó,
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tá? SUDENE. Esse órgão ele foi criado na década de 50, eu acredito ali por volta de 51, não me recordo exatamente a data, mas foi na década de 50, foi 51, foi 53. E a SUDENE ela criou um órgão chamado CONDEVASF, tá? CONDEVASF. É mais ou menos assim o nome, ó. CONDEVASF. CONDEVASF, esse nome que eu coloquei para vocês aí, ó, abaixo de SUDENE. E esse órgão, ele é um órgão que trabalha, né, com a questão das secas no Nordeste. Hoje a CONDEVASF ela trabalha praticamente em quase todo o Brasil. É um dos órgãos responsáveis por planejar, por gerenciar, por acompanhar, executar obras, né, relacionadas à área de recursos hídricos. Por exemplo, o Nordeste sofre muito com seca, então a CONDEVASF ela trabalha na construção de açudes, construção de cisternas. O que seriam as cisternas? Nós sabemos que a região do Nordeste ela também chove. Então, as pessoas canalizam o telhado das casas, colocando aqueles canos na ponta do telhado e canalizando isso para uma cisterna. A cisterna é como se fosse um grande depósito, uma grande caixa d'água, só que feita no chão, de concreto. Quando chove, aquela água é canalizada para esse cano e armazenada dentro dessas grandes cisternas. Para que depois, quando não tiver chuva, e as pessoas possam estar utilizando essa água. Além do poço, existe uma cisterna. Fora o poço, fora a cisterna, existem os grandes açudes que são criados nessas regiões secas e que existem os caminhões-pipas que fazem o transporte dessa água, pegando essa água nos grandes açudes e levando para essas residências, que infelizmente não tem água encanada, né, como é a nossa realidade aqui, até porque não tem rios perenes, que são rios todo o tempo cheio, né, para poder fazer a canalização dessa água, igual o trabalho da CAEMA na nossa cidade. Então, eles têm que ficar nessa realidade aí de armazenar água, de água com poço, ou então receber água pelos caminhões-pipas, ou aguardar o período de chuva, né, e assim por diante. Tá? Então, esse órgão que eu falei para vocês, a CONDEVASF, ela teve um trabalho muito importante dentro do Nordeste para se fazer esse trabalho aí da importância de levar água para as pessoas. Tá? Então, quando se fala de aquífero, ele tem essa grandiosa importância, né, de armazenar água e oferecer água em períodos complicados que não chove, né, para a população. Os aquíferos eles são muito importantes por ser uma das principais fontes, vamos colocar assim, de abastecimento da população que ali estão morando, né, que ali convive perto desses grandes rapazes aí chamados aquíferos, tá? Que são responsáveis por armazenar água durante o período de chuva. E assim, no período de seca, está disponível e acessível para as pessoas. Na página 37 de vocês, quando se fala em águas continentais, nós temos aí nos continentes a classificação de águas, né? Que no caso nós temos os rios e os lagos, tá? Apesar que esse conteúdo da página aqui é só apenas uma classificação, não tem nada demais. Nós vamos se prender um pouquinho mais aqui na frente, quando fala sobre bacias hidrográficas, quando fala sobre as principais regiões hidrográficas do Brasil, tá? E alguns conceitos que eu vou trazer isso em slide para que vocês possam entender melhor. Mas nessa página 37, ele vem colocar a respeito das águas superficiais, que são chamadas também de águas continentais, conhecido como rios e lagos, né? Sendo que, vocês já sabem disso, os rios e os lagos, eles sempre foram importantes na história da evolução da humanidade, né? O homem, ele sempre procurou morar próximo aos rios, próximo aos lagos, porque era mais fácil, né? Era mais fácil conviver nesses lugares. Por quê? Porque naquele tempo não tinha água encanada, então tinha que carregar água num tacho, num balde, né, em algum recipiente que poderia conseguir fazer isso, né, levar água. E naquele tempo não se tinha água encanada, então era mais fácil você carregar na cabeça. Fora que tinha que desenvolver implantação, então as plantações, e era mais fácil plantar próximo aos recursos porque não tinha como canalizar essa água, né? Principalmente quando a plantação era desenvolvida em áreas mais elevadas, mais altas do que os recursos de rios ou lagos. Porque existiram civilizações antigas que o que eles faziam?
passava um rio próximo, eles conseguiam, numa área mais baixa, fazer a plantação. Aí eles canalizavam uma parte do rio e fazia com que essa água passasse por dentro da plantação e depois eles devolviam lá na frente ao rio, o pouco que sobrava. Aí o rio ficava canalizado por dentro da plantação e a água retornava para o rio. E esse canal que eles faziam, eles conseguiam fazer o trabalho de irrigação da plantação, chamado de irrigação mecanizada por gravidade, né? Por que mecanizada por gravidade? Porque não se tinha nenhum equipamento. O rio estava um pouquinho mais elevado, eles aproveitavam o relevo, canalizavam, a água vinha descendo e lá na frente eles despejavam a água de novo no recurso, no rio, né? E assim ela ia embora, com um canalzinho básico. E essa água, quando passava pelas plantações, eles canalizavam ali e faziam a irrigação, tá? E aí essa página, ela vem colocar o seguinte, como de fato os rios são formados e quais são os tipos de águas, né? E quais suas origens, tá? Aqui o que ocorre, pessoal? Principalmente quando se fala em lagos, né? Quando se fala em lagos, é que nós temos aí uma origem muito interessante. Primeiramente, vamos entender. Os rios são formados pelo próprio ciclo hidrológico, tá? E também pelas falhas no lençol freático. Vocês vão lembrar o que é o ciclo hidrológico, porque na última aula a gente conversou sobre isso. E as falhas no lençol freático são pequenas rachaduras, vamos colocar assim, que existe no lençol freático e por ela, devido a uma pressão básica, essa água ela consegue minar, formando o quê? As nascentes, né, que nós chamamos de minadores. E essas nascentes, ali, né, ela inicia basicamente o início de um rio, apesar que a água é pouquíssima, né? Porque a nascente de um rio é muito pouco comparado ao tamanho de um rio e o percurso que ele tem. O que vai alimentar para frente aquela nascente do rio são as águas das chuvas. Aí é o ciclo hidrológico. Aí sim nós temos o surgimento dos grandes rios. Já os lagos, nós temos uma diferença. Os lagos eles podem ser formados de origem tectônica, de origem vulcânica, tá? Ou de origens de chuva mesmo, né? Que existe uma área baixa, rodeada de áreas altas, e que devido às chuvas, aquela área baixa que está rodeada de áreas elevadas, ela consegue encher e ali formar um grande vale, tá? Os maiores vales do mundo, eles foram formados sobre duas circunstâncias. Primeiro, por falhas tectônicas e segundo, por atividades vulcânicas, tá? No livro de vocês, bem em cima das imagens, na página 37, ele coloca exatamente isso que eu estou acabando de falar. Vou fazer uma leitura rápida para vocês acompanham aí, tá? Olha só, os lagos são formados por depressões na superfície do continente cobertos de água, né? Depressões são aquelas áreas, vocês vão lembrar em relação a relevo, uma depressão está situada entre duas áreas elevadas. Pode ser dois planaltos, pode ser duas montanhas, né? Mas nós temos que ter duas áreas elevadas e a área de uma depressão basicamente no meio. O nome depressão ele também pode ser convertido em uma área de vale, tá? O vale que é formado pelo processo de erosão fluvial, que é a movimentação do rio, que vai escavando, o rio vai escavando, vai aprofundando o rio, e ali com o tempo vai se formar um grande vale. As paredes vão ficar elevadas enquanto o rio escavou o seu leito e formou os grandes vales, né? E com o tempo, né, aqueles vales eles podem aumentar, eles podem ficar mais largos, até surgir aí uma área de um grande lago, que é um pouco mais complicado, mas existe a possibilidade, tá? Mas principalmente em áreas de falhas tectônicas, né? Que há, por exemplo, quando existe uma abertura numa placa tectônica, uma falha, que é um rasgo na placa, aquele rasgo ele vai ser ocupado por água. Na África, nós temos o famoso Vale do Rift, ou Rift Valley, que fica na região leste da África, né? E se vocês pesquisarem depois, Vale do Rift na África, vocês vão perceber isso. E devido a uma pequena abertura, uma falha, que ela está se abrindo e dividindo uma parte do continente. E aquela abertura, o que acontece? Aquela abertura, quando o continente vai se separando, ele vai sendo ocupado por água. E aí o que acontece? Nós vamos ter a formação de um grande lago. Até no futuro, quem sabe, formar um mar, né? Formar aí
um tipo de mar, seja um mar aberto, um mar fechado, né, e assim por diante, tá? E ele coloca mais aqui, ó, essa depressão também pode apresentar diversas origens, tais como a origem dos lagos, né? Lagos tectônicos são águas acumuladas nas formações da crosta terrestre, ou lagos de origem vulcânica, águas que ocupam antigas crateras de vulcões extintos, né? E nós temos também os famosos lagos residuais, que correspondem a antigos mares, águas salgadas, né? São aqueles áreas que antigamente era ocupado por um mar e já é muito antigo mesmo e tudo, e aquela água ficou ali armazenada. Não é tão comum, mas existe, tá? Aí também corresponde aos antigos mares. Aí tem aqui, ó, lagos de depressão, né, que são águas acumuladas em depressões de relevo, que aí vocês vão lembrar que existem as depressões absolutas, acredito que vocês lembrem disso. Depressões absolutas são aquelas áreas bem baixas que ficam abaixo do nível do mar. Aí nós temos o Mar Vermelho, desculpa, o Mar Negro, que não o Mar Negro, eu acabei trocando aqui, confundindo aqui as bolas. Aí nós temos aqui, acabei misturando aqui o conteúdo, tá? Faz parte. Nós temos aqui alguns lugares que estão abaixo do nível do mar, que eles acabam realmente recebendo uma grande quantidade de água, né, subterrânea, que são águas provenientes, às vezes, até da águas salgadas. E essas águas ficam acumuladas. Nós chamamos de depressões absolutas porque elas estão abaixo do nível do mar. Então, ali naquelas áreas baixas, elas acabam recebendo águas de influências marinhas, tá? E aí, infelizmente, a gente acaba tendo uma área de águas presas, né? Vamos colocar assim. Por isso que é chamado de lagos de depressões, tá? Aí nós temos também origens glaciais, que são exatamente aqueles lagos que foram formados porque houve um derretimento de geleiras e essa água se acumulou numa área mais baixa. E ali formou uns grandes lagos. Existe outro nome para esses lagos que foram formados por derretimento de geleiras, que são os famosos fiordes. O que são os fiordes? Os fiordes são grandes lagos que foram formados por conta do derretimento das geleiras e essa água se acumulou numa área. E nós sabemos que os gelos, eles promovem erosões glaciais. O que acontece? O relevo, ele também vai entrar em processo de erosão. Vocês lembram lá na primeira aula, erosão glacial. E aí vai se formar vales, né? Vales, onde esse grande lago vai estar dentro dessas áreas de grandes vales, que nós chamamos de fiordes. Por quê? Porque ali foi formado por derretimento de calote de gelo que tinha nas altas montanhas, derreteu, essa água foi descendo, erodindo aquela área mais elevada e abaixo foi acumulando aquela água, formando grandes lagos, chamado de grandes fiordes. Tá? E são áreas belíssimas, são considerados um dos lugares mais lindos do mundo, que são os fiordes, por conta, né, da sua beleza. Quem já assistiu a saga de Harry Potter, por exemplo, tem um dos filmes dele que agora não tenho lembrado de cabeça, mas tem um lago que eles fazem uma competição, não sei se é o terceiro filme, se é o segundo ou se é o quarto, não tô lembrado, que é um lago da morte dos monstros e tudo, que lá ele tem que mergulhar, né, para poder fazer uma competição. Ali, exatamente aquele local onde eles fazem aquela competição é um fiord. Ali é exatamente uma área gelada, né, uma área que foi formada por um derretimento de gelo, que ficava naquelas áreas mais elevadas, tá bom? Então, ali se formou uma área de lago. Então, o que ocorre, pessoal? Quando a gente fala de águas de rios e de águas de lagos, é como essas águas são formadas. Os rios pelo ciclo hidrológico ou por falhas no lençol freático. Os lagos, eles têm várias origens, tectônicas, vulcânicas, glaciais, origens de áreas de depressões, né, que são originadas e formadas por essas áreas, tá? E aí, mais na frente, nós temos um conteúdo que ele fala sobre bacias hidrográficas. Quando a gente fala de rios, quando a gente fala de nascente de rios, a gente entra um pouco nesse conteúdo chamado bacias hidrográficas. E aqui é onde está uma importância dentro do nosso conteúdo de geografia para a gente poder criar um entendimento bem legal.
Eu vou compartilhar minha tela, né, para que vocês possam acompanhar esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. E esse slide que eu criei aqui, ele vai simplesmente falar sobre o que é a bacia hidrográfica, como funcionam as bacias hidrográficas, que está na página 39. Aí ele vai falar também sobre regiões hidrográficas brasileiras, né, que no caso está lá na página 41. Aí da página 42 até a página 45, ele vem falar sobre cada bacia hidrográfica que existe no Brasil. Aí nós vamos fazer uma leitura superficial, tá? E de algumas bacias que são importantes. Não precisamos aqui no momento ler todas, mas depois, quando vocês estiverem em casa, vocês vão fazer um estudo geral sobre elas. Então, deixa eu já compartilhar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar, tá? E de cara nós vamos entender o que é uma bacia hidrográfica, como funciona essa bacia hidrográfica, tá bom? Professor, bacia hidrográfica é uma bacia cheia de água. Não é exatamente uma bacia cheia de água, né? Mas é exatamente como o rapaz que criou o conceito de bacia hidrográfica, era como ele pensava. O que ele imaginou assim? Ele imaginou uma área como se fosse uma bacia, e dentro dessa bacia como se cheio d'água. A única diferença é que dentro da bacia nós não temos relevo. E dentro de uma bacia hidrográfica natural, onde situam os rios, nós temos a presença do relevo. Mas o que torna comum uma bacia hidrográfica e uma bacia cheia de água? A quantidade de água que ambas têm. A bacia com muita água e, no caso, uma bacia hidrográfica, um recurso natural, onde nós temos um rio principal e vários rios que nós chamamos de afluentes, que são responsáveis por jogar suas águas dentro desse rio principal. Então, aqui nós vamos entender o que é uma bacia hidrográfica, as principais regiões hidrográficas do Brasil e também alguns conceitos bem interessantes, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês liberem o microfone e falam, me perguntem, tá? Me questionem, tá bom? Então, vou abrir aqui para vocês. Eu não estou conseguindo agora, nesse momento, olhar para a tela de vocês. Aí eu vou fazer uma pergunta, vocês podem liberar o áudio aí e me falar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto, vamos lá, perfeito. Então aqui, pessoal, nós estamos aqui trabalhando na página 39, tá? Aonde ela vem falar sobre bacias hidrográficas, tá ok? E o que seria uma bacia hidrográfica? Eu vou colocar bem aqui uma leiturazinha rápida no livro de vocês, na página 39, o que o livro de vocês coloca, e depois a gente traz aqui para o slide. Ó. O livro fala o seguinte, ó. Você sabia o que são rios? Essa pergunta pode lhe parecer sem sentido, mas qual seria a melhor definição para descrever o que são rios? Né? Aí ele vem, os rios são correntes de água contínua que desaguam em um lago, ou no mar, ou no oceano, ou em outros rios, tá? O rio que deságua em um outro é denominado de afluente, tá certo? Vamos conhecer os principais partes de um rio. Quando a gente coloca essa ideia das principais partes de um rio, nós estamos exatamente falando sobre uma bacia hidrográfica. No livro de vocês, na página 39, vocês vão perceber que existe uma imagem bem interessante, tá? E essa imagem, ela faz uma divisão. Ela tem, ó, o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Significa que o rio, ele tem 3 fases, tá? Desde a sua nascente até a sua foz. Então, a bacia hidrográfica, ela é formada desde a nascente do rio até a foz do rio, aonde o rio nasce e aonde o rio morre. Tudo aquilo que compõe aquela área daquele rio pertence a uma bacia hidrográfica, tá? Então, nós vamos conhecer exatamente como funciona uma bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos que entender que dentro de uma bacia existe, o próprio livro de vocês coloca, que existe 12 pontos importantes, né, para a gente poder entender e conhecer. Ó.
Existe, dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos a nascente do rio principal, nós temos o leito do rio, nós temos as margens do rio, nós temos os rios chamados de afluentes, que são aqueles pequenos rios ou outros rios que jogam suas águas dentro do rio principal. Nós temos as regiões chamadas de meandros, que são as curvas dos rios, tá? Que é por onde o rio faz as suas curvas, que são os caminhos tortuosos. Nós temos as foz, ou embocaduras, que são as áreas finais do rio, aonde ele joga e derrama as suas águas, tá? Nós temos as junçantes, tá? O que é uma junçante? Aí você fala assim, ó, junçante é o sentido da correnteza em um curso d'água da nascente para a foz. Quando eu coloco assim, a junçante do rio Mearim, qual é a junçante do rio Mearim? É o percurso que o rio Mearim tem desde a nascente até a sua foz. Então, da nascente à foz, eu tenho todo um processo que é chamado de junçante, tá? Aí nós temos a montante. O que é a montante? É o sentido da correnteza em um curso d'água da nascente para a foz. Isso, a junçante. E a montante, ó, é o sentido contrário ao que corre o fluxo do rio em direção à nascente. Então, vamos entender essa linguagem. Quando eu colocar, vou até colocar aqui meu pincelzinho básico aqui, ó. Quando eu falar assim, ó, que o rio está correndo nesse sentido, da foz para a nascente, eu estou falando o quê? De montante. Quando eu colocar aqui o rio, eu estou estudando o rio, da nascente para a foz, eu estou me referindo a junçante. Então, quando eu falar assim, ei, bora fazer um percurso de montante no rio Mearim. Como é esse percurso? Nós vamos subir o rio. Nós vamos tentar chegar até a nascente do rio. Então, nós vamos fazer um percurso de montante. Nós vamos praticamente nos direcionar para a região da nascente do rio. Tá? Às vezes tem gente que fala assim, bora conhecer o rio da sua foz, a nascente. Não precisa falar isso. Vamos conhecer o rio dentro da sua montante, que eu sei que eu vou percorrer da foz até a nascente. Ou então vamos conhecer o rio da nascente até a sua foz. Aí estamos falando de junçante. Vamos percorrer a junçante do rio. Aí nós vamos sair da nascente e vamos chegar até a foz, tá? É uma linguagem da hidrogeografia que é importante a gente conhecer. Aí existe o delta, né? O delta é um tipo de foz. Um dos principais rios que formam um delta aqui é o famoso Rio Parnaíba, que é onde se encontra o delta do Rio Parnaíba, que é chamado também de Delta das Américas, que é uma das áreas turísticas mais importantes do Nordeste. Por que delta, professor? Porque é mais ou menos assim, ó. Você tem um rio e tem a foz dele. Ele faz essa abertura. E no meio dele, ele vai formando várias ilhas, tá? E ele vai formando tipo um delta. Tá? O delta é a classificação que se dá para uma foz, vamos dizer assim, muito grande, que ele forma vários canais de rios, né? Ele vai formando simplesmente um delta. A foz do rio Parnaíba, que é o rio que faz a divisa entre o Maranhão e o Piauí, ele tem essa classificação bem que vocês estão vendo aqui, ó. Ele forma tipo um delta, tem várias ilhas no meio, na sua foz, e vai formando vários caminhos. O rio Parnaíba é assim, o rio Nilo, na África, também é assim, tá? Então, um tipo de foz que tem aí nos rios, tá bom? Aí ele tem, ó, o famoso médio curso e o baixo curso. O alto curso, o médio curso e o baixo curso, que é aquele que eu falei para vocês. Essa questão de alto, médio e baixo é apenas a divisão do rio para dizer sobre a maturidade, se um rio é antigo, se um rio é novo. E é isso que a gente vai conhecer aqui nesse slide, tá bom? Isso que eu acabei de utilizar no livro de vocês é apenas os nomes e as classificações que nós temos dentro de uma bacia hidrográfica, tá certo? E aqui nessa imagem, dá para a gente poder conhecer e entender sobre o que é bacia hidrográfica. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, tá? Que assunto é bacias hidrográficas e sua importância. Toda vez que estudarmos um rio, nós temos que colocar na cabeça o seguinte: todo rio
coloca isso na cabeça, todo rio ele pertence a uma bacia hidrográfica. Às vezes ele pode ser o rio principal da bacia ou não, ele pode ser um afluente. Pedreiras, ela está situada aonde? Ao lado de um rio principal ou ao lado de um afluente? Nós estamos praticamente numa região que pertence a um rio principal, que é o Rio Mearim, que pertence à famosa bacia hidrográfica do Rio Mearim. Praticamente toda bacia hidrográfica, ela tem um nome, e esse nome é representado pelo seu rio principal, tipo, a bacia hidrográfica do Rio Mearim. Então, o rio principal é o nome da bacia hidrográfica, tá? Então, essa imagem, imagine que, vamos colocar bem aqui para poder facilitar o nosso entendimento. Ó. Imagine que essa casa aqui pertence ao lado de, vou botar PDZ, que segundo o IBGE significa pedreiras. E essa outra casa significa TRZ, significa Trizidela. Vamos imaginar que isso daqui é Trizidela e vamos imaginar que o outro lado é Pedreiras e que no meio nós temos o famoso Rio Mearim. Desde a sua nascente até a sua foz. E o Rio Mearim, ele é um dos principais rios maranhenses. E ele corresponde a uma das bacias mais importantes do estado do Maranhão. Uma bacia chamada de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim. Aqui, meus amiguinhos, vou colocar bem aqui para vocês, o Rio Mearim, ele banha 82 municípios, né? 82 cidades são abastecidas pelo Rio Mearim. Olha a importância desse rio para a região aqui do nosso estado, né? São 82 cidades que dependem das águas do Rio Mearim. E o Rio Mearim, por ele ser um rio principal, né? Os outros rios que existem próximo a ele desaguam suas águas dentro do Rio Mearim. Eu vou dar exemplo de dois que é bem conhecido. O Rio Corda, que fica na região de Barra do Corda, que derrama suas águas dentro do Rio Mearim. E o famoso Rio Flores, que fica aqui na região de Joselândia, que chega na barragem, a água também é jogada dentro do Rio Mearim. Então são dois grandes rios afluentes, né? O Rio Corda, que fica na região de Barra do Corda, e o rio aqui, Flores, que fica na região de Joselândia. São dois rios que jogam suas águas dentro do Rio Mearim. E isso é perceptível, porque a gente percebe que o Rio Mearim, ele é um rio principal, como vocês estão vendo aqui, ó, o rio principal da bacia hidrográfica. Primeiro, o que é uma bacia hidrográfica? É o conjunto de terras drenadas, olha isso aqui, ó, terras drenadas por um rio principal, tá certo? E os seus tributários. O que são rios tributários? São chamados de rios afluentes e rios subafluentes. Professor, tem um nome novo aí, rios subafluentes, exato. É assim, ó. Não tem o Rio Mearim? Ele não é o principal? Beleza. Vamos supor que esse rio bem aqui, ó, é o Rio Flores, tá? Então eu tenho o rio principal, que é o Mearim, eu tenho o afluente, que é o Rio Flores, tá certo? E o Flores, ele também tem outros rios chamados de subafluentes, que são pequenos rios que jogam sua água dentro do Rio Flores, e o Rio Flores joga sua água dentro do Rio Mearim, tá? Aí nós chamamos isso de subafluente. Então isso tudo faz parte de uma rede de drenagem, né? Por isso que é chamado um conjunto de terras drenadas. Por quê? Vocês estão vendo, ó, isso aqui é um conjunto de terras. Tudo isso daqui é uma parte de uma terra que está sendo drenada por um rio principal e por vários rios chamados de afluentes ou subafluentes. Tranquilo? Então, o rio principal, ó, é o curso d'água que recebe a água de diversas fontes da bacia. Quais são as fontes? Pode ser outros rios, pode ser lagos, ou até mesmo as chuvas, tá? Olha só, pessoal, uma coisa interessante. Professor, como é que eu sei que o Rio Mearim, ele é o principal? Nós temos aqui, ó, do lado do Rio Mearim, nós temos duas áreas elevadas. Estão vendo aqui? Duas áreas elevadas? Isso daqui eu quero até que vocês gravem e anotem aqui. Isso daqui, essas duas áreas mais elevadas que ficam ao lado do rio, é chamado de vertente. Eu vou colocar aqui, eu estou com o mouse, é muito ruim, mas eu vou tentar escrever aqui, tá? Vertente.
Vertente. Isso aqui é uma vertente, tá? A vertente é correspondente à área mais elevada que fica ao lado de um rio. Pode ser do lado ou pode ser bem distante. O do Mearim ele é bem distante. Por exemplo, onde é que fica as vertentes do rio Mearim? Faz de conta que essa área aqui é onde está o Mar Moré, aonde faz café. E lá entre dela é onde fica o aeroporto, o antigo aeroporto, né, que tinha ali naquela parte mais alta ali de Treze dela. Então, lá em cima daquela área mais alta, onde fica o aeroporto, e aquela outra de Pedreiras, onde fica o Mamoré, são as áreas da vertente. E no meio dessas duas vertentes passa quem? O rio Mearim, que é o rio principal, tá certo? Então aí nós temos basicamente a formação de uma área que vai ser drenada por recursos, seja por chuva, pelos rios e assim por diante. Vamos lá. Aí aqui, ó, continuando, nós temos a nascente. Sempre nós vamos ter uma nascente, que é a nascente que pertence ao rio principal, aonde nós temos água, né, subterrâneos ou aflora, né, a forma em um curso d'água, que são os afloramentos de água, chamado de nascentes, ou no popular a gente chama de olho d'água, né? Aí nós temos a rede hidrográfica. O que é a rede hidrográfica? Ó? É o conjunto de rios, canais, capazes de drenar as águas de uma bacia hidrográfica, o rio principal, e seus tributários, tá? Então, quando a gente fala de rede, é a ligação de todos esses rios a um rio principal. Aí nós temos uma rede. É como se eu abrisse minha mão, o meu braço fosse o rio principal e todos os meus dedos fossem rios afluentes, que eles vão desaguar suas águas dentro do rio principal. Aí eu tenho uma rede hidrográfica, uma rede de drenagem, tá? O que são os afluentes? Os afluentes, ó, são rios que coletam água de diversas fontes, chuva, pequenos rios, chamados de subafluentes, e despejam no rio principal, como vocês já sabem. O que são a foz ou desembocadura de um rio? Local onde o corpo da água flutue, né, como um rio deságua em outro corpo da água, e pode ser em outro rio, num lago, num grande lago, ou no mar, ou nos oceanos. A foz se resume no final do curso d'água de um rio, no final de uma bacia hidrográfica, tá certo? Água subterrânea ou lençóis freáticos. Aqui nós estamos falando também um pouco, né, dos aquíferos que a gente conversou agora há pouco. E as águas subterrâneas, chamadas de águas dos lençóis freáticos, estamos falando aí dos rios subterrâneos, que existe também, né? Vamos voltar aqui. Então, ó, conjunto de águas que se depositam na natureza, no subsolo, tá? Que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, ó. Toda essa água aqui, ela basicamente corre, né, se ligando ao rio. A água, ela corre praticamente para o rio, ó. Toda a água subterrânea, ela corre em direção a um rio principal, entendeu? Ou então, ela corre em direção ao mar ou ao oceano. Vamos colocar assim. Mas a água subterrânea, ela também é corrente. É como se fosse um rio subterrâneo, tá? Como se fosse não, é um rio subterrâneo. E o divisor de água ou interflúvios, né? Vamos lá, ó. São linhas divisórias imaginárias localizadas nas áreas mais elevadas, ó, áreas mais elevadas do relevo, tá? Marcam a mudança de sentido do escoamento das redes hidrográficas e determinam o limite da bacia. Então, esse famoso interflúvio, tá, pessoal? É quando eu também coloco o nome de vertentes, como vocês estão vendo aqui, ó. As vertentes também são conhecidas como áreas de interflúvio, que é exatamente essas áreas mais elevadas que vocês estão vendo aqui, ó. Que é a área que vai simplesmente separar, vamos dizer assim, uma bacia hidrográfica de uma outra bacia hidrográfica, ou vai destacar o limite de uma bacia hidrográfica, por exemplo, tá? Onde vai determinar todo o conjunto da bacia. Então, quando eu estudo uma bacia hidrográfica, quando eu avalio uma bacia hidrográfica, eu tenho que analisar todos esses pontos aqui. Numa próxima prova, quando a gente tiver, ou numa próxima atividade que eu for disponibilizar para vocês, por exemplo, eu posso colocar uma questão que nem essa daqui, ó. Eu posso colocar
só a imagem da bacia com as linhas, né? Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó. E pedir para você classificar cada uma das linhas que estão sendo apontadas. Por exemplo, o que é essa área que está aqui? Classifique uma bacia hidrográfica, atribuindo seus nomes e dando um exemplo. Aí vocês vão colocar aqui. Aqui corresponde, aí vocês vão escrever. Aqui é a nascente de um rio, que está chamado de uma área de subterrâneo, que aflora, né, um curso d'água. É a nascente de um rio, é onde inicia o curso do rio, tá? Então a gente pode também classificar isso daqui. E vocês vão ter que lembrar desses nomes e também, é claro, um resumozinho básico de explicações. Então é uma questão bem interessante e vocês precisam entender sobre esse conjunto de bacias hidrográficas. E todas essas classificações, né, que nós temos aí dentro de uma bacia. E não esqueçam, quando a gente fala aquele nome, quando a gente fala assim, ó, junçante e montante, né? Quando eu falar junçante, eu estou falando o quê? Eu estou estudando o rio da sua foz para a nascente. Quando eu estou quando eu falar junçante, eu estou estudando o rio da nascente para a foz. Eu troquei, tá? Quando eu falo assim, eu vou estudar o rio da nascente até a foz. Por exemplo, vamos lá. Quando eu estudar um rio, rapaz, eu vou fazer um estudo da nascente até a foz do rio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o rio de forma junçante, né? Junçante, descendo da nascente até a foz. Quando eu for fazer o inverso, estudar o rio da foz até a nascente, eu vou fazer o quê? O inverso. Eu vou fazer a famosa montante, onde eu vou estudar o rio da sua foz até a sua nascente. Então é só lembrar que quando eu fizer a junçante, eu vou da nascente até a foz. Quando eu for da foz para a nascente, eu vou fazer a montante. Porque tem muita gente que utiliza essa linguagem. Vamos fazer uma pesquisa na montante do rio, né? A gente vai fazer o quê? Subir o rio até a nascente. Ou a junçante do rio. A gente vai descer o rio até a sua foz. Correto? Perfeito. Então, nós vamos continuar aí. Regiões hidrográficas, né, brasileiras. Quais são as regiões hidrográficas brasileiras? O que é isso daqui, professor? Significa que nós estamos aqui falando sobre as regiões hidrográficas mais importantes do Brasil, tá? As bacias mais importantes que nós temos no Brasil. Veja bem, existe as regiões hidrográficas, tá certo? E existe as bacias hidrográficas. Não vamos nos confundir. Nós temos as regiões, escrever de mouse é o bicho. E nós temos as bacias. Vai dar certo aqui. Tá. Nós temos as bacias hidrográficas, tá? Então veja bem, nós temos as regiões hidrográficas do Brasil e nós temos as famosas bacias hidrográficas brasileiras. Dentro de cada região hidrográfica que vocês estão vendo aqui no mapa, dentro dela nós temos várias bacias hidrográficas. Por exemplo, a região que a bacia do Rio Mearim se encontra, ela fica dentro da região chamada de Tocantins-Araguaia. Então a região Tocantins-Araguaia, que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, ó, essa região bonitinha aqui, essa região Tocantins-Araguaia, dentro dela nós encontramos várias bacias hidrográficas. E uma delas é a famosa bacia hidrográfica do Rio Mearim, que nós acabamos de usar como exemplo para poder entendermos uma bacia hidrográfica. E o rio principal da bacia hidrográfica do Rio Mearim é o próprio Rio Mearim, que tem vários outros afluentes que são conhecidos, como Corda, o Rio Flores, né, e assim por diante. Só que uma bacia, uma região hidrográfica, ela se faz presente em vários estados. E é exatamente isso que ele quer que a gente entenda. Primeiramente, vamos analisar aqui, ó, o que é uma região hidrográfica. Vamos lá. Primeiro, ó, através da resolução número 32, do dia 15/10/2003, como vocês estão vendo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o famoso CNRH, foi intitulado a Divisão Hidrográfica Nacional. Significa que nós temos uma divisão hidrográfica no Brasil, tá? Que corresponde, claro, a vários estados. Veja bem,
essa região hidrográfica não é a divisão de estados. Maranhão, Piauí, não é isso. É uma divisão hídrica. Lembrem que vocês estudaram sobre os interflúvios, as vertentes que eu mostrei para vocês. Pois é, as vertentes, elas fazem essas divisões, por exemplo. E aí a gente consegue fazer uma delimitação de uma região que pertence a um único fluxo d'água. É como se todas as bacias hidrográficas dentro dessa região hidrográfica, elas estivessem unidas, tá? Nós temos aí 2, 3, 4 ou 10 bacias hidrográficas que estão unidas dentro de uma região, formando aí uma região hidrográfica, tá ok? Aí nós temos aí, ó, continuando, são regiões hidrográficas ou bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com as características naturais, sociais e econômicas similares. Então, veja bem, cada região hidrográfica ela possui um conjunto de bacias hidrográficas e essas regiões são muito parecidas em questões climáticas, em questões vegetais, em questões sociais, economia, produção, pesca, por exemplo, essas coisas. Então, são regiões muito parecidas, tá? Esses critérios de divisão regional visa orientar o quê? O planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. Então, veja bem, a bacia hidrográfica, que nós estudamos agora há pouco, ela também serve para que aquele estado se planeje melhor. Você lembra que eu falei no início que o Maranhão produz menos do que o Ceará em relação a frutas? Pois é, porque o Ceará ele tem um planejamento muito melhor do que o estado do Maranhão em relação às suas bacias. Então, do jeito que os estados têm as divisões de bacias hidrográficas para se planejar melhor, o Brasil em si, ele tem as regiões hidrográficas também para se planejar. Então, enquanto os estados se planejam em bacias hidrográficas, o Brasil ele se planeja em regiões hidrográficas. É uma forma de se ter um planejamento, né, para se ter um melhor gerenciamento dos recursos hídricos, né, que nós temos aí. Professor, são quantas regiões hidrográficas no Brasil? Nós temos aí praticamente 12 regiões hidrográficas, tá? Quais são elas? Aí nós temos a região da Amazônica, nós temos a região Paraguai, Uruguai, o Atlântico Sul, o Paraná, aí nós temos o Atlântico Sudeste, o Atlântico Leste, São Francisco, né? Aí nós temos o Atlântico chamado de NE Oriental, né? Que é como se fosse a divisão leste-oeste, oriental-ocidental. Aí nós temos o famoso Parnaíba, o Atlântico chamado de Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, né? E também o famoso Tocantins Araguaia. São praticamente as 12 regiões hidrográficas brasileiras, tá? E o interessante é que cada região hidrográfica nós temos estados que pertencem a ela. A região Tocantins Araguaia, só para vocês terem uma ideia, ó, que fica dentro dela, o Goiás, o Mato Grosso, o Tocantins, o Maranhão, o Pará, o Distrito Federal. Olha a quantidade de estados que pertencem a ela. O Atlântico Ocidental, ó, nós temos o Maranhão, o Pará, que também pertence a ela. Olha o Parnaíba, Piauí, Maranhão, Ceará, né? Eu quero só que vocês entendam bem que é uma parte. O Maranhão, ele pertence, ó, a 3 grandes regiões hidrográficas, só para a gente ter uma ideia, ó. 3 grandes regiões hidrográficas. E mesmo assim o Ceará, por exemplo, ele pertence aqui, ó, a 2, né? Que é a do Atlântico Oriental e do São Francisco, mas mesmo assim ele não chega à diversidade hídrica que o Maranhão tem. E assim o Ceará ainda tem uma produção de hortifruti maior do que a do nosso estado, né? Por que isso, professor? Porque o planejamento do nosso estado é um pouquinho complicado em relação ao do Ceará. Então, para você ver a importância de se ter estudos de bacias hidrográficas e de regiões hidrográficas para se ter um planejamento melhor, para poder ajudar, vamos dizer assim, a produção agrária e assim por diante, tá? Aí aqui, ó, esse aqui é só algumas curiosidades que eu coloquei para a gente poder finalizar. Aí nós temos aqui um negócio chamado efeito clareira. O que é, professor, essa questão de efeito clareira? Isso aqui, pessoal, é quando há o desmatamento. Essas regiões, chamado de regiões hidrográficas e bacias hidrográficas, um dos maiores problemas ambientais que nós temos nela são o desmatamento. Por exemplo, a região hidrográfica amazônica,
ela sofre muito com desmatamento. E aí nós temos a formação de efeito clareira. O que é isso? São áreas abertas que alteram, né, a circulação de ar na baixa atmosfera e favorece a formação de nuvens de chuva, por exemplo. Tá? E aí há algumas áreas que se beneficiam com essas chuvas e outras áreas que se prejudicam porque acaba não tendo mais chuva. O que acontece? Essas áreas mais abertas, que são chamadas de clareiras, são áreas que sofrem bastante com o processo de evaporação. Quando você desmata, você desprotege os recursos hídricos, tá? Onde esses recursos hídricos eles vão receber uma maior radiação, então vão evaporar bem mais rápido, e essa água vai formar nuvens e assim, consequentemente, formar chuvas, tá? Então, quanto mais eu desmato, mais eu desprotejo o solo e os recursos hídricos. Então, vai intensificar o processo de evaporação e automaticamente vai aumentar o índice de chuva. Só que aí é um problema, essa chuva muitas vezes não cai no mesmo lugar que evaporou. O vento vai transportar essa chuva para outros lugares, como vocês viram, o efeito da continentalidade e da maritimidade, a direção do vento. E aí essa água vai ser levada para outros lugares e aquela região que sofreu o efeito da clareira vai ficar praticamente sem água, tá certo? Outra situação é chamado de rios efluentes e influentes. Como é que eu falo, né, o nome disso daí? Professor, o que é um efluente e o que é um influente? Né? Olha só, o que diz respeito às relações da drenagem com as águas de subsupérfia, né, os rios podem ser classificados como efluentes e influentes. Vamos entender. O que são os rios efluentes? São os rios que recebem a contribuição de água do subsolo e aumentam a sua vazão em direção à sua junçante, característico de regiões úmidas. Então, nós temos aí rios que basicamente jogam suas águas, vamos colocar assim, em outros rios. Então, bem parecido com os rios afluentes, né? Porque nós temos aí, ó, afluentes, efluentes e influentes, tá? Não misturem, tá bom? Afluentes são os rios que jogam suas águas dentro de um outro rio. Perfeito. Efluentes são rios que recebem águas, tá? Por exemplo, de águas subsolos, né? Que são aqueles rios internos que vocês viram lá, e eles recebem suas águas. Aí ele fala aqui, ó, na junçante. O que é a junçante, pessoal? É quando eu saio da região da nascente e vou para a foz. Então, esses rios, eles também recebem água do subsolo. Por exemplo, o Rio Mearim, ele recebe água de afluentes e de efluentes. Ele também recebe água do subsolo. Então, ele também é considerado como rio efluente. E o que é o influente? Ó, são rios que perdem água para o subsolo, recarregam o lençol freático, diminui sua vazão em direção à junçante e característico de regiões áridas. Por exemplo, os rios da região Nordeste. Os rios da região Nordeste, eles também são classificados como os rios influentes. Tá? Por que, professor? Eles são rios influentes. São rios que no período do ano, eles perdem suas águas. Em vez daquela água ficar na superfície, devido à alta temperatura e o baixo índice de chuva, a água vai diminuir. Mas boa parte dessa água ela vai entrar no subsolo. E aí nós vamos ter um rio de classificação influente. Então não esqueça. Nós temos 3 classificações importantes de rios. Tá? Nós temos uma classificação chamada de afluente, que é um rio que deságua suas águas no rio principal. Nós temos os rios efluentes, que são aqueles rios que recebem águas dos lençóis freáticos, do subsolo. E nós temos os rios influentes, que a sua água, ela nem chega na foz, ela vai para o subsolo. Os rios de características efluentes, eles ficam nas regiões mais úmidas, por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia, praticamente a área com maior intensidade de efluentes. E alguns rios também da região Nordeste, alguns rios da região Sul e Sudeste, e assim por diante. E os principais rios de características influentes, eles estão aqui nas regiões mais áridas do Nordeste.
nas regiões com baixo índice de umidade, com baixo índice de chuva. Tranquilo? Então, nós temos essas classificações. E para encerrar, nós temos o que nós chamamos de idade de um rio. Você sabia que o rio ele pode ser juvenil ou jovem, ele pode ser maduro ou ele pode ser um rio sênior, tá? Olha só, ele pode ser um rio juvenil, maduro ou sênior, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó. Juvenil, maduro ou sênior, tá bom? Significa que é um rio bem jovem, um rio adolescente e um idoso. Juvenil, jovem. Maduro, vamos colocar assim, um adolescente, né? um quase adulto, né? E um sênior, um rio já bem idoso. Mas como é que a gente pode entender, professor, que o rio ele passa por essas três classificações? Aí você tem aquela classificação que a gente falou bem no início, no livro de vocês, né? Que a gente fala assim, do alto, o médio e o baixo. Né? Você tem o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Pois é, eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar a canetinha de novo. O alto curso, né? O baixo curso, médio, desculpa, deixa eu só tirar aqui. Opa. Eu adiantei aqui. A borrachinha. Peraí. Minha mente foi mais rápido do que minha caneta. Eu tenho o alto, o médio, já ia colocar de novo, sabia? E o baixo. O alto curso, o médio curso e o baixo curso. E isso, pessoal, é classificado por isso daqui, ó. Os rios, ele tem um processo chamado de erosão do seu leito, né? Ou erosão do seu canal. No início, bem no alto curso do rio, o leito, ele tem um formato de V, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Na geografia, nós classificamos ele como um famoso rio com a presença de um talverg. Talverg significa que o rio ele tem um formato de um V, que ele é novo, bem jovem, vamos colocar assim, ele é juvenil, então ele está 100% saudável. Um leito muito bonito. Quando ele se aproxima do meio, chamado da região de médio curso, ele começa a amadurecer. O leito ele começa a aumentar, ó, tá vendo? Ele já começa a ter um V mais aberto. Ele começa a apresentar uma área mais aberta, uma área quase estilo planície, vamos colocar assim. Então ele já está começando a ficar maduro, adulto, né? Quando ele chega no final da vida, próximo às áreas de foz, ele fica sênior. Ele é chamado de áreas de baixo curso, aonde ele já fica idoso. Para você ver como é que fica o leito, ó. Ele não tem mais formato de V, ele tem formato de U, tá? Então ele já fica mais aberto, mais espaçoso. Então ele já é um rio sênior, tá? É um rio basicamente idoso. É tanto que aqui, quando ele é sênior, o curso do rio fica mais lento, as águas, as correntezas são mais lentas, tá? Nessa área, o rio ele é mais raso, ele não é tão profundo, você consegue até às vezes atravessar caminhando, por exemplo. A região também madura é bem parecida, o curso do rio não é tão forte, às vezes pode apresentar áreas rasas, diferente das áreas juvenil, que são profundas devido à erosão que é constante. Os rios têm uma correnteza muito forte, né? Então nós temos essas divisões. Então, desde a nascente até a foz do rio, de forma junçante, como a gente fala, que é da nascente para a foz, o rio ele apresenta 3 fases, né? Juvenil, maduro e sênior, tá bom? Isso é chamado de quê? A idade de um rio. O rio também ele tem uma idade, tá bom, pessoal? E é isso. Aqui a gente consegue finalizar, né, essa parte do livro de vocês. E só para a gente poder encerrar, entre a página 41 até a página 45, ele tem aí no livro de vocês um resumo básico de praticamente quase todas as bacias hidrográficas do rio do Brasil. Praticamente as mais importantes, tá? Aí você tem a bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai, do Atlântico Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste, tá? Ele vem colocar, ó, do Araguaia, então ele vem colocar
todas as principais regiões hidrográficas do Brasil e um pouco das suas classificações. E eu peço que vocês façam a leitura sobre elas, tá? Para que vocês entendam um pouco mais das características de cada bacia dessas regiões, tá bom? E aí a gente consegue fechar, né, o nosso livro. Então, veja bem, deixa agora eu fechar aqui. Então, o que é que vocês vão fazer?